E neste vídeo, a bomba atômica precursora do Armagedon, um texto escrito pelo missionário Laurence Johnson e publicado no jornal Mensageiro da Paz em março de 1983. Nele, o autor fala sobre a nova era do átomo, a fonte dessa força estrondosa, Pedro escrevendo sobre a fissão nuclear e que pessoa nos convém ser. O mundo de hoje está às vésperas do arrebatamento da igreja, mencionado nas profecias bíblicas, e o juízo com a espada proverbial de Damocles virá sobre a civilização. O apóstolo Pedro, ele descreve esse e outros eventos, 2 de Pedro 3, do 3 ao 15. Após o rapto da igreja, se iniciará um período de apostasia, comandado pelo Anticristo. Em seguida, ocorrerá a grande tribulação, que culminará com a batalha do Armagedon. Jesus Cristo surgirá do céu com os eleitos, julgará as nações e implantará o milênio. Satanás será preso por 1000 anos. Após o milênio, Satanás será solto por algum tempo e enganará a alguns, mas o Senhor o prenderá novamente e o lançará no lago de fogo e enxofre, e então se iniciará o julgamento do grande trono branco. Os escarnecedores dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 de Pedro 3, do 3 ao 4. Mas Deus responde: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio das águas subsiste. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 de Pedro 3, do 5 ao 7. Pedro queria dizer que a palavra de Deus não mente e não nega. Como houve um grande espaço de tempo entre a criação do mundo e a destruição deste pelo dilúvio, assim pode haver um espaço de tempo até a vinda de Cristo. O apóstolo continua a dizer que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, 2 de Pedro 13:10. O apóstolo Pedro não podia ter escolhido palavras mais fortes ou mais expressivas do que essas, para indicar o juízo do dia do Senhor. E também são muito corretas quanto à parte científica nesses dias de descobertas atômicas e termonucleares. A palavra original do grego A palavra original no grego, traduzida com grande estrondo, é Roizidon, usada neste trecho do Novo Testamento, e descreve o silibar de setas, o bater de asas, o ruído ensurdecedor de muitas águas. Esta passagem significa, sem dúvida, a desintegração do mundo e o crestar das chamas. Em outros tempos, era difícil compreender como uma coisa dessas pudesse acontecer, mas não nesta era atômica. A nova era do átomo. Data do dia 16 de julho de 1945, a primeira explosão atômica realizada no deserto do Novo México, na América do Norte. No dia 6 de agosto do mesmo ano, o mundo inteiro despertou ante o perigo da guerra nuclear, quando uma bomba caiu sobre Hiroshima, no Japão. 20 artilheiros japoneses naquela cidade viram o avião B-29 se aproximar, mas julgaram que fosse um avião usado por fotógrafos. Esperaram que chegasse mais perto para atirar contra ele. De repente, o aparelho deixou cair um pacote que não pesava mais do que 200 quilos, suspenso em um paraquedas. À altura de 600 metros, a bomba explodiu e matou cerca de 200.000 pessoas, ferindo milhares de outras. Muitos quilômetros quadrados daquela metrópole enorme foi completamente destruído.
A velocidade do vento que acompanhou a terrível explosão atingiu quase 2.000 quilômetros por hora. O calor devastador foi de milhares de graus a comparar-se com o que lemos no livro de Apocalipse 16:8, quando o quarto anjo de Deus derramou a sua taça sobre o sol e os homens foram abrasados com fogo. O Dr. W. E. Eckel, missionário no Japão, descreve a explosão da bomba atômica sobre Hiroshima. As janelas caíram para dentro, os tetos desceram como se fossem empurrados por mãos onipotentes, os telhados precipitaram-se como chuvas, os prédios desabaram sob o impacto. O povo nas ruas ficou exposto aos raios diretos do calor branco que os fez cair onde estavam, com a carne cozida a sangrar. Os primeiros que vieram a prestar socorros confirmaram que acharam cadáveres literalmente cozidos, as células dos cérebros queimadas e até os olhos derretidos e descendo pelas faces. O capitão Levis, piloto do avião que soltou a bomba, disse: parecia que a cidade inteira fora coberta de fumaça. Em 3 minutos, o cogumelo de fumaça subiu à altura de 10.000 metros. Podíamos ver as chamas subindo as montanhas e cobrindo pontes e rios. A cena era além da nossa compreensão. Lembremo-nos de que os efeitos da radioatividade mortífera que acompanhou a explosão ainda hoje se manifesta na formação física de muitos dos que nascem ali. Ninguém ainda sabe quais serão os efeitos finais dessa catástrofe. As vítimas de Hiroshima continuam a sofrer e, por enquanto, não há cura para elas. O mesmo quadro trágico se repetiu na cidade de Nagasaki. A bomba atômica lançada sobre essas cidades, em comparação com as muitas outras que explodiram ao longo desses 38 anos, não são como brinquedos de crianças. Agora, não só os Estados Unidos, como também a Rússia, a Inglaterra e outros países experimentam essas bombas, cujos efeitos se sentem no mundo inteiro. Depois da bomba atômica, surgiu a bomba de hidrogênio, com um poder destruidor 500 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. Já existem mísseis que poderão atravessar os oceanos e alvejar qualquer parte do globo. Atualmente, os arsenais atômicos dispõem da mais temida de todas as bombas, a de nêutrons. Tudo isso mostra que a ciência tem progredido e as profecias da Bíblia estão se cumprindo. Coisas com que ninguém sonhava há um quarto de séculos atrás, hoje são realidades. A fonte dessa força estrondosa. De onde surge essa força tão poderosa? Todo esse poder vem da libertação da força coesiva que une as matérias ou elementos do universo. Os antigos pensavam que o mundo era formado de apenas 4 elementos, mas hoje sabemos que consiste de 100 e tantos, e os cientistas continuam a descobrir outros. Os gregos chamavam esses elementos de stoicheia, ou os tijolos de que é constituído o universo. Hoje chamamos de átomos as partículas que compõem esses tijolos, entre aspas, ou elementos. Os átomos são tão pequenos que 30 gramas de hidrogênio, por exemplo, contém 20 septilhões de átomos. Para ilustrar isso, imaginemos que uma gota d'água fosse aumentada até alcançar o tamanho da Terra. Um átomo, comparado com essa gota d'água gigantesca, seria do tamanho de uma pequena laranja. Os átomos diferem uns dos outros e são ainda verdadeiros sistemas solares dentro de si. Constituem-se de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons formam o núcleo e em torno do qual giram os elétrons, como a Terra e os planetas giram em volta do Sol. Existe uma força tremenda dentro do átomo que atrai e faz a união de suas partículas. O grande físico Albert Einstein propôs sua teoria sobre a energia da matéria em 1905 e agora, 40 anos depois, o homem utilizou essa energia tremenda do átomo. Assim, pela fissão nuclear,
A terça parte de uma grama de água produziria calor suficiente para transformar em vapor 1.000 toneladas de água. Na mesma base, meio quilo de urânio, que é a substância utilizada nas bombas, contém a mesma energia que 1,5 milhão de quilos de gasolina utilizada pelos processos comuns. Eis a importância incalculável da fissão nuclear. Pedro escreveu sobre a fissão nuclear. Ao descrever o dia do Senhor, Pedro disse que os estou cheia, ou os elementos ardendo, se desfarão. Essa palavra desfarão, no original é luo, e significa desatar ou soltar. Os elementos serão soltos, e é justamente isso o que acontece quando explode uma bomba atômica. João Batista usou essa palavra quando disse que não era digno de desatar as correias das sandálias de Jesus, Lucas 3:16. Jesus também fez uso do mesmo vocábulo quando mandou desatar a Lázaro, que estava envolto nas faixas de pano com que fora enterrado. Pedro, que não era homem de ciência, guiado pelo Espírito Santo, usou, portanto, uma palavra científica muito exata. Deus sabia como o juízo final seria aplicado ao mundo por meio da fissão nuclear acionada pelos homens. Quem sabe se a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra não se deu por uma explosão nuclear que Deus detonou? Consulte-se Lucas 17, do 29 ao 30, 2 de Pedro 2:6 e Judas 7. Um calor acompanhou a catástrofe antiga e sempre acompanha as explosões termonucleares. Pedro disse: ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Os médicos gregos usavam a mesma palavra quando se referiam à febre alta. Usavam um termo cujo equivalente em português é sapecar. Foi o que aconteceu em Hiroshima. A terra literalmente envidraçou e foi sapecada. Esses fatos, que tão bem ilustram a profecia do apóstolo Pedro, também se encontram nas profecias de Davi, Salmo 53, Salmo 97:3 e nos seguintes livros: Isaías 66, versículos 15 e 16, Ezequiel 20, versículos 47 e 48, Joel 2, versículos do 3 ao 30, Malaquias 4:1 e Apocalipse 8:7, 16, 8 e 9. Que pessoa nos convencer? É indubitável que estamos no fim dos tempos, às vésperas do Armagedon e do juízo final. As coisas acontecem com tanta velocidade que a qualquer momento iremos encontrar o nosso Senhor nos ares. Convém, pois, que estejamos preparados, lavados no precioso sangue de Cristo. O mundo está para cair no precipício, mas quem procurar a salvação em Cristo está seguro, pois aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. 2 de Pedro 13:13. Os maiores homens do mundo atual não sabem mais o que fazer diante da ameaça do uso das bombas por eles inventadas, mas nós confiamos no Senhor. Em Hebreus lemos: ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como feitas para que as imóveis permaneçam. Hebreus 12:27. Este privilégio é nosso. No mundo que teme a ameaça das explosões termonucleares, descobrir aquele que tem domínio sobre tudo, o próprio Deus e sua obra de salvação na cruz, é algo superior a toda potência atômica. Por isso podemos dizer: tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, do 8 ao 29. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo.
porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.